falar, porque a gente está vivendo realmente uma transição, né, importante do jornalismo esportivo, sobretudo quando se trata de transmissão esportiva, porque você tem o advento da internet e você tem o advento também das redes sociais, né, dos perfis sociais. Hoje tem muitos perfis, aspas mesmo, que cobrem aspas mesmo, o Flu e outros clubes também, que na realidade são perfis de torcedores, a sua grande, infinita maioria, de torcedores que pescam as informações e vão postando naquelas redes sociais. Em relação a esse tipo de discussão, eu não vou me aprofundar nessa seara, já tem um projeto de lei na Austrália que quer obrigar o Facebook e o Google, por exemplo, a remunerarem os criadores de conteúdo. Você tem uma confusão hoje, o que é criar o conteúdo? O George Harrison vai dar uma informação aqui em primeira mão sobre o Fluminense. O Fluminense vai contratar o Messi. Vou dar um exemplo aqui, galera, não vai contratar o Messi, não estou falando nada disso não, hein? Mas o George Harrison fala, aí eu pego, vou lá e faço um conteúdo falando, olha, segundo o jornalista George Harrison, o Fluminense vai contratar o Messi. O criador do conteúdo realmente, que é o George Harrison, que é um profissional dedicado, que está no seu canal, está na sua empresa, ele não foi remunerado na informação que eu estou passando dentro das redes sociais. Então, existe um debate já mais aprofundado em relação a isso na Austrália, em que as plataformas de redes sociais teriam sim que ter uma fórmula de remunerar o criador de conteúdo, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, né, ou TikTok, ou qualquer coisa que invente. Então, já tem uma discussão nesse sentido aí. Eu acho interessante para o jornalista realmente que trabalha, que vive disso, né? E ao mesmo tempo, quem é que se beneficia com isso? Na verdade, são as grandes plataformas. Eu não estou falando nem daquele torcedor que tem o seu perfil e que fica pensando essas informações, porque ele está lá fazendo a sua brincadeira, até pode gerar alguma rendinha para ele, mas quem ganha muito com isso é a própria plataforma de rede social, que vai ter a sua movimentação ali constante e vai ter a sua propaganda, vai ter o seu ganho. Então, é interessante esse projeto de lei que está acontecendo na Austrália e que já está se estendendo em algumas discussões em outros cantos do mundo, né? E eu fico observando aí, atento para saber se essa discussão vai chegar no Brasil e de que forma que vai chegar, porque a gente, eu, pelo menos, particularmente entendo que o jornalista que está ali na frente de combate, que está ali na linha de frente, que vai aos jogos, que vai ao CT, que vai trazer informação, que tem as suas fontes, que vive disso, precisa ser remunerado da informação que ele foi atrás. E eu não estou falando assim, o perfil então não pode postar. Não, pode postar, deve postar no Twitter, no Facebook, os youtubers, etc. E tal. Mas que essas plataformas, né, remunerem aquele que trouxe a informação, aquele que trabalha com isso. Então, essa discussão é uma discussão bastante interessante. Concomitante a isso, você tem o surgimento hoje de uma concorrência que é cada vez mais agressiva no ramo da internet. Você viu até já o próprio Facebook abriu mão, Facebook Watch abriu mão da transmissão exclusiva da Libertadores, já está dividindo com a Fox. Então eu acho que vai ter cada vez mais empresas interessadas em determinado produto, mas aí começa a ficar caro para o consumidor. Porque a gente falar do Flamengo da MP 984 do ano passado, primeiro que não tinha razão de existir essa medida provisória. A medida provisória ela tem que ter 3 caráteres, né? Importância, urgência e relevância. Ela não tinha a menor relevância para o dia a dia do Brasil, não tinha a menor urgência, né, para o dia do Brasil, e foi aprovada às pressas, assim. E o Flamengo se fez valer dessa MP, né, transmitiu o jogo lá contra o Boa Vista no Maracanã pela Flá TV, com respaldo da Ferg, e fez com que a Globo rescindisse o contrato com os demais clubes, inclusive com os menores, que foram os que mais sofreram, um contrato de 90 milhões por ano, e que cada clube grande, se não me engano, receberia 18 milhões. Quem é que vai pagar 18 milhões para cada clube grande pelo Campeonato Carioca da forma que está? E aí a gente percebeu essa grande perda. E aí você tem essa questão dos streamings dos clubes, a Record entrou na jogada, e a Record vai começar a tatear o seu público, porque a Record não quer... Quem vai comprar o produto, futebol, ele não quer comprar o produto futebol e colocar no horário que a gente está acostumado a assistir. Quer colocar no seu melhor horário para que ele vença a concorrência naquele determinado horário que ele quer vencer. Então, se sábado, 9 horas da noite, como vai ser as finais do Carioca, e a Record tem interesse em derrubar um programa da Globo, eu estou chutando um exemplo, ela vai colocar naquele horário, ela é detentora dos direitos de transmissão. Então, assim, eu vejo um pouco dessa forma.
E as TVs dos clubes, eu acho que elas estão tateando, né? Como a gente está na vanguarda do streaming, e a gente está observando coisas que funcionam e coisas que não. Aquela câmera, por exemplo, atrás do gol da Ferdi era horrível. Eles tiraram isso do jogo após muitas reclamações. Mas foi uma tentativa de fazer algo diferente. Então, assim, a gente vê os clubes tateando em tentativa e acerto, tentativa e erro. O que acerta vai mantém, o que erra vai corrigindo, sobretudo na qualidade das transmissões também. Aí você vai envolver uma questão de profissionais que vão se envolver naquele determinado projeto para fazer uma transmissão de maior qualidade, câmeras exclusivas, próprio tipo de narração. Você não espera que um locutor do Fluminense vá narrar um gol contra o Fluminense da mesma forma que ele vai narrar a favor do Fluminense. Isso aí, a gente pode até ter uns exemplos aí do Galvão Bueno narrando o gol do Brasil contra o Brasil. Gol da Alemanha. Ele não vai comemorar que nem, olha o gol, olha o gol. Ele não vai sair gritando que nem um maluco, é tetra, se a Itália tivesse sido tetra. Então, esse clubismo na narração, eu acho que vai fazer parte, sim. E assim, os clubes vão começar a tatear. Fala o nome, não fala o nome, é deselegante, não é deselegante, é profissional, não é profissional. Mas existe torcedor que acha que, não, isso é maneiro, eu não quero ouvir o nome de ninguém, não. E existe torcedor que fala, você é tão pequeno, por que não fala logo o nome do jogador? Então, assim, acho que são duas coisas que a gente vai começar a observar por ser vanguarda, né, essa questão dos clubes. E quanto ser um espaço para o torcedor, eu acho que é um espaço que pode se transformar cada vez mais do torcedor, mas mais importante que isso, ser um espaço de comunicação clube-torcida, direto. Né? Clube-torcida, para fazer umas matérias mais bacanas, uma transmissão mais direta. Eu acho que pode ser também por aí, entendeu? Pelo menos é o que eu imagino. Espero ter abrangido aí algumas partes aí da sua pergunta, que realmente foi muito bacana, mas muito complexa. Tá aí, então, nosso querido Rangel. Eu só queria fazer duas colocações na sua resposta, Pedro. Primeiro, em relação à assinatura da matéria, né? Contra o Fluminense vai trazer o Messi, como se disse. O George Harrison é que deu a notícia primeiro. No caso, a plataforma que eu vou lá no YouTube, né? Me dou essa notícia, a plataforma deveria ter algum lugar que me garantisse que eu fui o primeiro a dar a notícia. E aí, quem for replicando, ser como mais ou menos funciona direito de música, direito autoral. A pessoa tem que dividir o valor com o autor. Né? Mais ou menos assim, poderia funcionar assim, nessa ideia, né? Exatamente. Assim, é uma coisa muito difícil de você mensurar, ao mesmo tempo, para nós que somos jornalistas, Jorge, e que a gente vive disso, né, que é o nosso ganha-pão. É claro que vai trazer uma segurança mais bacana para todos nós, entendeu? Inclusive quando for ao contrário, quando eu for dar uma informação, que o George Harrison trouxe, o George Harrison vai dar uma informação que o Pedro Rangel trouxe. E assim a gente tem que tentar entender esse mundo digital aí, porque tem algoritmo para tudo. Certamente vai ter um algoritmo para isso também, para garantir que você também receba uma farpela daquela remuneração, porque você que trouxe a informação. Assim, eu vejo um pouco por aí. E acho interessante essa discussão. No mínimo, a discussão é interessante. Porque a gente vê hoje, assim, sobretudo na pandemia, o surgimento de muitos canais. Eu acho que tem os dois lados. Tem um lado bom, né? Porque são torcedores que estão fazendo uma coisa para o prazer, pelo clube, para bater papo com os amigos. E a gente tem alguns aí que já estão se destacando. Inclusive um grande fenômeno, que é um amigo meu, André Luiz, do Sentimento Tricolor, que, em 8, 9 meses está com quase 50 mil seguidores lá no YouTube, ele só faz YouTube. E a gente vê, assim, muita gente buscando a informação com alguns, aspas, profissionais, que não são tão coerentes, não são tão corretas, as pessoas não procuram apurar a informação que o jornalista apura, da forma que o jornalista apura. E também tem esse lado que eu vou dizer que é um lado ruim. Tem o lado bom, porque muita gente falando ao mesmo tempo sobre o mesmo tema, acaba até repercutindo melhor e tal, mas tem o lado ruim, porque tem muita informação falsa, né? Tem muita informação e tem muita gente que vive da polêmica, que pega uma informaçãozinha dessa, transforma em gigante e leva para frente, porque sabe que aquele tipo de assunto, de pauta, vai render. Se eu falo para você assim, a gente tem algumas medidas no nosso site, evidentemente, que a gente coloca assim uma postagem de uma notícia bacana, normal, e ela tem, sei lá, 30 mil visualizações.
Se eu coloco uma matéria assim, Fluminense atrasou o salário, eu tenho 200 mil visualizações. É um absurdo assim, a proporção que a gente tem de diferença dentro das matérias escritas no site, quando é uma pauta bacana, uma pauta boa, uma pauta positiva, uma pauta normal, natural, assim, de Fluminense quitou o salário, está com o salário em dia. O pessoal leu a lead lá, acabou, um abraço. Agora o Fluminense, BBB, uma pauta polêmica, explode o negócio, entendeu? Então, assim, tem muita gente que não tem esse cuidado, porque o cuidado não é deles. O cuidado não é deles. E não precisa ser deles. Eles não são jornalistas. Né? O cuidado não precisa ser dele. O cara é um torcedor, tá lá fazendo a tua brincadeira, o teu perfil, enfim. Eu não vou falar de ABC, eu não estou mandando recado, não tem agenda oculta para ninguém aqui, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que tudo que a gente fala hoje é um absurdo. Sobretudo no Twitter, né? A rede social mais ácida do planeta é o Twitter. Todo mundo lá tem uma palmatória desse tamanho, aquelas palmatórias que antigamente dava umas palmadas nas crianças dos colégios, né? Aqueles colégios lá de 1920. Tá todo mundo no Twitter tem um negócio desse tamanho assim. Todo mundo lá é santo. Se você fala qualquer que tome-lhe cacete. Mas enfim. Mas é mais ou menos por aí. Vamos ver como é que essa discussão vai se aprofundar aí ao longo do tempo, né? Tá aí então nosso grande Pedro